queridos, a paz do Senhor, bom dia. Vamos orar nessa manhã? Senhor meu Deus, sou grato pela oportunidade de estar aqui mais uma vez para falar da Tua Palavra. Alcance o coração dos Teus filhos, os nossos corações, nesta manhã, em nome de Jesus. Já que hoje todo mundo vai acordar e está acordando inspirado, os casais por ser dia dos namorados, eu quero trazer uma palavra nesta manhã e chamar sua atenção. Deus tem colocado algo essa semana no meu coração e eu quero conjugar a palavra que eu vou trazer para os casais, para os irmãos, para os nossos queridos ouvintes que serão alcançados por esta live, por este áudio e por este vídeo, em nome de Jesus. Olha só o que a palavra de Deus diz para nós, no livro de 1 Coríntios, capítulo 13, do verso 4 ao 8. Preste atenção nisso. O amor é sofredor, é benigno. O amor não é invejoso. O amor não trata com leviandade. Não se ensordece. Não se porta com indecência. Não busca os seus interesses, o amor. Não se irrita. Não suspeita mal. Não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca acaba ou nunca perece. Quero ler também Isaías 54:17, algo que Deus colocou no meu coração para transmitir para você neste dia dos namorados, nesse dia de família, nesse dia de casais. Toda ferramenta preparada contra ti, contra a sua família, contra o seu casamento, não prosperará. E toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor, e a sua justiça que de mim procede, diz o Senhor. Aqui eu quero já parabenizar todos os casais que hoje comemoram o dia dos namorados. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus esteja no meio de vocês. Que Deus esteja na casa de vocês. Que Deus esteja na família de vocês. Nesta manhã, em nome do Senhor Jesus. Deus é fiel e Ele vela pela tua palavra. Receba meus parabéns, minhas considerações de carinho e que Deus prospere na vida de vocês. Mas eu quero deixar uma palavra sobre Isaías 54:17 para você nesta manhã, ligando isso à sua família em nome do Senhor Jesus. Nesta breve palavra matinal, eu quero informar que toda ferramenta preparada contra a sua casa, contra a sua família, contra esse casal, contra esse matrimônio que Deus constituiu, não prosperará. Uma maravilhosa mensagem nesta manhã eu quero trazer para preencher, todos os servos de Deus com bonança, com amor, com proteção de Deus. E que vocês preencham outras pessoas com seu testemunho, com a sua vida, ouvindo essa palavra, o quanto casais na presença de Deus. Olhe bem, de acordo com o dicionário da língua portuguesa, o que é ferramenta? Para que você entenda nessa manhã. É um conjunto de instrumentos, objetos empregados num trabalho ou em uma ação. Olha o que diz a palavra. Eis que eu criei o ferreiro, que assopra as brasas no fogo, que produz a ferramenta para a sua obra. Também criei, o assolador,
para destruir toda ferramenta, repito, preparada contra ti não prosperará, e toda língua que se levantar contra ti em juízo, não a condenarás. Esta é a herança do servo do Senhor, é a sua justiça que vem de mim, diz o Senhor. Isaías 54, verso 16 e verso 17. Explicamos aqui o que é uma ferramenta. Ferramentas usadas pelos seus adversários para destruir a sua vida, para destruir o povo de Deus, para destruir aquelas pessoas que verdadeiramente estão fazendo uma obra para o Senhor na terra. E aqui eu incluo a sua família, o seu casamento, nesse dia, lhes prestando uma homenagem através da palavra de Deus, o quanto família, o quanto casal, ferramenta, conjunto de armas e instrumentos usado para destruir, naquela ocasião, os hebreus, nos dias de Moisés. Preste bem atenção na palavra. Os soldados, armas e carros de Faraó. Sendo, pois, anunciado, a Bíblia, ao rei do Egito que o povo fugia, mudou-se o coração de Faraó e dos seus servos contra o povo, e disseram: por que fizemos isso? Havemos deixado Israel para que não nos sirva. E aprontou o seu carro Faraó, e tomou consigo o seu povo, e tomou 600 carros escolhidos, e todos os carros do Egito, e os capitães sobre eles, porque o Senhor endureceu o coração de Faraó. Escute isso, rei do Egito, para que perseguisse os filhos de Israel. Porém, os filhos de Israel saíram com alta mão, e os egípcios perseguiram-nos, todos os cavalos e carros de Faraó, e os seus cavaleiros e os seus exércitos alcançaram nos acampados junto ao mar, perto de Pi-Airote, diante de Baal-Zefon. Faraó libera o povo de Israel. Faraó libera as famílias do povo de Israel, com Moisés à frente conduzindo o povo. Depois de tanta relutância, depois do seu coração ser bem duro, ele libera o povo, porque Deus pesou a mão sobre o palácio, sobre as famílias, sobre o povo egípcio, e ele libera. E nesta liberação ele logo se arrepende, é o que nós acabamos de ler. E olha só, preste bem atenção, Faraó preparou muitas e potentes ferramentas. Nós estamos falando de ferramentas que são preparadas contra a sua vida, que ela não prosperará, para destruir o povo de Deus e as suas famílias. Mas olhe bem, a fidelidade a Deus, de Deus, não permitiu o sucesso das pretensões de Faraó contra as famílias do povo de Israel. Quando Faraó pensou que o povo estava embaraçoso e desprotegido, quem na realidade havia caído no laço era ele e seu exército. Deus já havia anunciado para Moisés os pensamentos futuros de Faraó. Olha bem o que diz a Bíblia. Então, Faraó dirá dos filhos de Israel: estão embaraçados na terra, o deserto os encerrou. Isso está escrito no capítulo 14, verso 3 do livro de Êxodo. Olha bem o que diz mais a palavra. Ainda no deserto, Deus enviou o seu anjo, aleluia, a coluna de fogo e a nuvem, para impedir que Faraó e seu exército se achegasse às famílias do povo judeu, às famílias do povo de Israel. Então o anjo de Deus, que ia na frente dos israelitas, mudou de lugar e passou para trás. Também a coluna de nuvem saiu da frente deles e foi para trás, ficando entre os egípcios e os israelitas. A nuvem era escura para os egípcios, porém iluminava o povo de Israel. Olha aí a proteção de Deus sobre as famílias de Israel. Assim, durante a noite inteira, o exército egípcio não conseguiu chegar perto do povo de Israel. Êxodo 14, 19 a 20. Deus estava tratando
Deus estava cumprindo com a promessa de que ele tiraria o seu povo do Egito, o seu povo sofrido do cativeiro, para levar até a Canaã prometida, até a terra que ele tinha prometido para os seus filhos. Faraó, tão perto, olha bem, não podia tocar e nem destruir os protegidos de Deus. Eu quero dizer nesta manhã, liberar uma palavra profética para a sua vida. O seu inimigo, o adversário da sua alma, ele pode até arquitetar como Faraó arquitetou, se arrependendo de liberar o povo do cativeiro. Ele pode até tentar contra a tua vida. A ferramenta dele pode vir afiada contra a sua família, contra a sua vida, contra o seu casamento, contra vocês, mas não prosperará. O diabo não terá sucesso sobre a sua vida, porque é o Senhor que te protege, é o Senhor que te guarda. Escute isso, Faraó, tão perto, e não podia tocar nem destruir os protegidos de Deus. Atrás da família dos hebreus, uma coluna de fogo clareava o caminho para os hebreus seguirem a direção que Deus havia destinado para ele. Enquanto que logo atrás da coluna de fogo e na frente de Faraó e seu exército estava a nuvem para obscurecer o caminho e os olhos do inimigo do povo de Deus. Deus estava dando uma proteção, Deus estava dando uma guarnição através daquela coluna de fogo para as famílias do povo de Israel. No meio do mar, Deus dá a resposta. Deus acaba com todas as intenções de Faraó contra o seu povo. Olha bem, quando o Faraó pensa que vai destruir as famílias do povo de Deus, o inesperado acontece. Deus assopra, aleluia, o mar, e o mar se abre, e as famílias de Israel entram para atravessar o mar. Faraó e seu exército entram atrás, quando está chegando perto do povo de Deus. E olha só o que diz a palavra de Deus. Olha bem, e os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas foram-lhes como um muro à sua direita e à sua esquerda. E os egípcios os seguiram e entraram atrás deles todos os cavalos de Faraó e seus carros e seus cavaleiros até ao meio do mar. E aconteceu, olhe bem a Bíblia, na vigília daquela manhã, o Senhor na coluna do fogo e da nuvem viu o campo dos egípcios e alvoroçou o campo dos egípcios e tirou-lhes as rodas dos seus carros e dificultosamente os governavam. Então disseram os egípcios, olha bem o que eles disseram: fujamos da face das famílias do povo de Israel, porque o Senhor, o Deus deles, está pelejando a favor deles e contra nós. Louvado seja o nome do Senhor. Mas já era tarde demais. Faraó e seu exército estavam exatamente aonde Deus os queria. Agora Deus mostraria o seu poder e o cumprimento da sua palavra quando diz, escute, toda ferramenta preparada contra vocês, contra as suas famílias, contra o povo de Israel, não prosperará. Ao perceber que o feitiço, veja bem, havia virado contra o feiticeiro, Faraó diz, fujamos da face desse povo, porque o Senhor, por eles, peleja. O Senhor peleja pelo seu casamento nesta manhã. O Senhor peleja para você, casal, que estão prestes a destruir aquilo que Deus uniu. O Senhor peleja por vós. Tenha paciência, busca as ferramentas que o adversário tem levantado contra a sua vida, a sua família, não prosperará. Aqui eu concluo esta palavra sobre essa ferramenta preparada contra a sua família. Esta ferramenta preparada contra o povo de Deus. Esta ferramenta preparada contra a igreja do Senhor. Olha o que diz a Bíblia. E disse o Senhor a Moisés. Aqui eu fico feliz pela vitória, pela palavra do Senhor que nunca falha a favor de nossas vidas. Olha bem. Estende a tua mão sobre o mar, para que as águas tornem sobre os egípcios, sobre os seus carros, sobre os seus cavaleiros. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o mar retornou à sua força ao amanhecer,
E os egípcios, todo o povo, todo o exército de Faraó, ao fugirem, foram de encontro a ele. E o Senhor derrubou os egípcios no meio do mar, porque as águas, tornando cobrir os carros e os cavaleiros de todo o exército de Faraó, que os havia seguido no mar. Nenhum deles ficou, mas os filhos de Deus, as famílias do povo de Israel, a quem Deus protegia, foram pelo meio do mar seco, aleluia. E as águas foram-lhes como um muro, a sua mão direita e a sua esquerda. Assim o Senhor salvou as famílias dos judeus, as famílias do povo de Israel, naquele dia, da mão tirânia, da mão forte de Faraó. E Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. Aqui eu finalizo essa palavra nesta manhã. Que Deus possa prosperar na sua família. Que Deus possa abençoar a tua família nesse dia em que você deve olhar para sua esposa. Aproveita esse dia 12, dia dos namorados, e diga para ela, diga para sua esposa ou diga para o seu esposo. Às vezes vocês estão passando por alguma desavença, diga para ela que o amor é sofredor sim, mas ele é benigno. O amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, o amor não ensurdece, o amor não trata com indecência, o amor não busca seus interesses próprios, o amor precisa buscar o interesse mútuo, o amor não se irrita. O amor não sujeita ao mal, o amor não faz injustiça dentro dos lares, mas folga com a verdade. Seja verdadeiro com a sua esposa, seja verdadeiro com o seu esposo. O amor tudo sofre, o amor tudo crê, o amor tudo espera, o amor tudo suporta. O amor, querido, nunca perece. Eu digo para você, se você conseguir construir parte desse amor, ou totalmente esse amor na sua casa, eu digo mais para você o que está escrito em Isaías 54, toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. Contra a sua família não prosperará. Contra o seu casamento não prosperará. Guarde esta palavra nesses dias e passe a amar mais a sua esposa. Passe a amar mais o seu esposo. Receba essa palavra e tenha um dia feliz. E eu te convido para logo mais, esteja conosco na nossa live do culto doméstico, onde iremos trazer algo glorioso nesse dia especial para a família, para as famílias. Que Deus te abençoe. Oremos ao Senhor. Senhor meu Deus, sou grato a Ti por esta palavra. Toma os Teus filhos em Tuas mãos. Deus, esse casamento, esta família que está perecendo, que o Senhor reconstrua em nome de Jesus e que toda a ferramenta preparada pelo adversário não possa prosperar sobre a vida dos teus filhos. Assim eu te peço, em nome de Jesus. A paz do Senhor, que Deus te abençoe.